Imagine encarar um animal que pesa mais de 1 tonelada, sem armas de fogo, sem metal, sem proteção moderna, apenas uma lança de madeira, uma ponta de pedra e coragem suficiente para chegar perto o bastante para tocar a morte. Foi assim que os Neandertais sobreviveram por centenas de milhares de anos. Eles dominaram uma tecnologia que definiria o destino da humanidade: a arte de transformar pedra e madeira em armas. Mas essas armas não surgiam de uma vez. Eles evoluíram lentamente ao longo de centenas de milhares de anos, em um mundo gelado, perigoso e implacável. Para entender as armas dos Neandertais, precisamos voltar no tempo, muito mais longe do que imaginamos, cerca de 500 mil anos atrás. Os ancestrais dos Neandertais já caminhavam pela Europa. Esses humanos antigos, conhecidos como Homo heidelbergensis, viviam em um ambiente dominado por grandes predadores e gigantes herbívoros, mamutes, rinocerontes lanosos, cavalos selvagens e cervos enormes que podiam chegar a centenas de quilos. Sobreviver nesse mundo exigia muito mais que força, exigia inteligência. As primeiras armas desse período eram simples, mas extraordinariamente eficazes. Pedras cuidadosamente moldadas em formato de lâmina, conhecidas hoje como bifaces ou machado de mão. Essas ferramentas eram feitas golpeando uma pedra contra a outra, removendo pedaços com precisão, até formar bordas afiadas. Não era um processo aleatório, era bem planejado. Cada golpe precisava ser calculado, cada ângulo precisava ser pensado. Uma ferramenta mal feita poderia significar fome ou até mesmo a morte. Mas talvez a arma mais impressionante dessa época não fosse de pedra, era de madeira. Lanças longas, feitas de troncos retos, com pontas endurecidas no fogo. Algumas dessas lanças foram encontradas preservadas em sítios arqueológicos, como em Schäningen, na Alemanha, com cerca de 300 mil anos de idade. Elas mostram algo surpreendente: equilíbrio perfeito, peso distribuído e design pensado para impacto. Essas não eram ferramentas improvisadas, eram armas projetadas para caçar. Nesse período, os caçadores não atacavam sozinhos, eles caçavam em grupo, cercavam suas presas, moviam-se lentamente e esperavam o momento certo. Um único erro e um animal ferido poderia contra-atacar com força devastadora. Era uma caça corpo a corpo, uma batalha entre a vida e a morte. Com o passar do tempo, algo mudou. Por volta de 300 mil anos atrás, os verdadeiros Neandertais começaram a surgir e com eles, uma revolução tecnológica silenciosa. Eles desenvolveram uma técnica que exigia algo raro pré-histórico: planejamento mental avançado. Essa técnica ficou conhecida como Levallois. Ao invés de simplesmente golpear uma pedra, eles preparavam o núcleo da rocha cuidadosamente, criando uma forma específica antes de realizar o golpe final. Esse único golpe liberava uma lâmina quase perfeita. Era como enxergar a ferramenta dentro da pedra, antes mesmo dela existir. Isso transformou completamente suas armas. Agora eles podiam produzir pontas finas, afiadas e previsíveis, ferramentas mais leves, mais eficientes, mais mortais. Mas a verdadeira revolução ainda estava por vir. Por volta de 200 mil anos atrás, os Neandertais começaram a combinar materiais: pedra, madeira e algo inesperado: cola. Isso mesmo, eles descobriram como produzir uma substância pegajosa, o alcatrão de bétula, aquecendo cascas de árvore em ambientes controlados. Isso exigia domínio do fogo, controle da temperatura e conhecimento acumulado ao longo de gerações. Com essa cola, eles fixavam pontas de pedras nas extremidades das lanças. Essa invenção mudou tudo. Agora, suas armas podiam penetrar profundamente, causar ferimentos mais letais e ser reutilizada após a substituição da ponta. Era a tecnologia modular, muito antes da engenharia moderna.
Essas lanças eram usadas em caçadas coletivas contra algumas das criaturas mais perigosas da pré-história: mamutes gigantes, bisões massivos e rinocerontes lanosos com pele bem espessa, pele grossa. Imagine o silêncio antes do ataque, o som do vento frio, a respiração acelerada dos caçadores, o peso da lança nas mãos. Os caçadores avançavam juntos, coordenados, determinados. Eles sabiam que a sobrevivência dependia da coragem coletiva. Durante o período entre 200 mil anos e 100 mil anos atrás, os neandertais atingiram seu auge tecnológico. Suas ferramentas tornaram-se mais especializadas: facas para cortar carne, raspadores para limpar peles, pontas para perfurar couro. Nada era desperdiçado. Após a caça, começava um trabalho tão importante como o ataque: processamento do animal. Carne para alimento, peles para roupas, ossos para ferramentas. Cada parte tinha valor. Nesse mundo gelado, cada recurso era precioso. Ao longo do tempo, suas armas continuaram evoluindo. Entre 100 mil anos e 40 mil anos atrás, os neandertais enfrentaram novos desafios. O clima tornou-se ainda mais instável e novos humanos começaram a surgir: os Homo sapiens. Esses recém-chegados traziam tecnologias diferentes, novas estratégias e possivelmente armas que podiam ser lançadas à distância, o arco e flecha. Mas os neandertais não eram inferiores. Eles continuaram refinando suas armas, produzindo lâminas mais precisas, pontas substituíveis, ferramentas específicas para cada tarefa. Suas lanças continuavam sendo armas poderosas, especialmente em confrontos diretos. Estudos modernos mostram que muitas de suas lanças eram usadas como armas de impacto, empurradas com força contra o corpo do animal. Isso exigia proximidade extrema e coragem incomparável. Durante milhares de anos, essas armas sustentaram sua sobrevivência. Mas o mundo continuava mudando. Por volta de 40 mil anos atrás, os neandertais desapareceram. Não de forma súbita, mas lentamente. Seu legado, no entanto, não desapareceu. Ele permanece nas ferramentas, nas técnicas e nas ideias que ajudaram a moldar a tecnologia humana. Cada faca moderna, cada ferramenta, cada arma criada ao longo da história carrega um pouco desse passado antigo, porque foi ali, entre gelo, pedra e fogo, que nasceu algo essencial: a capacidade de transformar o ambiente, criar ferramentas e sobreviver contra as probabilidades impossíveis. Os neandertais não foram apenas caçadores, foram engenheiros da sobrevivência, inventores silenciosos que moldaram o caminho da humanidade, golpe após golpe, pedra após pedra, até que suas armas se tornassem extensões do próprio corpo. E talvez, quando seguramos uma ferramenta hoje, estejamos repetindo um gesto que começou há centenas de milhares de anos, no silêncio de um mundo antigo, quando uma pedra foi golpeada pela primeira vez, e a humanidade começou a aprender como lutar, como sobreviver e como transformar a natureza em poder. Se você gosta de fatos, acontecimentos antigos, a história humana ainda guarda muito segredo. Inscreva-se no canal, ative o sino e até a próxima.